Boas tardes. Muito bem. Estamos aqui, vindo diretamente do cassino, por culpa do Miguel, que vinha ele falar, mas aí ele convocou mais duas pessoas e nos colocou nessa, para nós falarmos sobre família. O que é importante antes da gente começar? Eu quero deixar claro que toda vez que eu falar sobre pai ou mãe, eu não vou estar me referindo somente aos pais e mães biológicos. Eu vou estar falando de todo aquele que tem o papel de pai ou mãe na vida de alguém. Porque a gente sabe que nem sempre vai ser o pai ou a mãe aquele que deu biologicamente a vida, né? Muitos de nós somos pais e mães de crianças e jovens e até adultos, que não foram responsabilidade nossa de vir ao mundo, mas estão sob a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente acumula funções, Quantos de nós somos mães e avós, pais e avós? Quantos nós somos tios, tias, mães e pais ao mesmo tempo, acumulando funções, Então não dá para tirar o corpo fora, Não é porque não deu a vida que vai deixar de ser pai ou mãe. E por isso é importante, então, agora para eu saber, peço que levante a mão todo aquele ou aquela que é pai ou mãe de alguém aqui na plateia. Muita gente, E antes da gente começar ainda, é importante saber quem aqui é filho de alguém. Todos nós somos filhos de alguém, Então, esse ciclo de palestras de hoje é para todos nós. Então, todo mundo aqui tem algo que vai acrescentar, pelo menos é o que a gente espera, que acrescente na vida de todos aqui. Como todos nós somos pais, filhos, nós certamente, se já não enfrentou, está enfrentando nesse momento ou enfrentará alguma dificuldade na sua família, Quem tem família sabe que em algum momento vai passar por alguma desavença, alguma dificuldade para enfrentar no lar. É na família que nós temos os maiores desafios das nossas vidas, mas também é na família que nós temos as maiores oportunidades de crescimento dentro do lar. A doutrina espírita nos diz que nenhum de nós caiu numa família que, por acaso, Todos nós caímos na família certa, na família que nós precisávamos. Então, não adianta dizer, mas eu não queria, não fui eu que escolhi. Foi sim, e se tu não escolheu, era isso que tu precisava. Porque às vezes a gente não tem condições de escolher, antes de reencarnar. Então, os filhos que chegam até nós não são espíritos novos. São espíritos que já têm uma trajetória, já têm outras experiências de outras vidas, assim como nós, E, então, ninguém é novo ali, Todo mundo já teve uma trajetória, uma experiência, ou várias experiências em outras encarnações. Às vezes, vão estar na nossa família, virão como nossos filhos, pessoas que nós amamos há muito tempo. Mas às vezes caem na nossa família, aparece para ser nosso parente, nossos filhos, pessoas que ainda nós não amamos e por isso precisamos passar por experiências para aprendermos a amar. Porque como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, está escrito, que quando a gente tem desavença dentro da família, é porque um de nós foi o ofensor e o outro o ofendido. E o que mostra a perfeição da lei divina, que ela é perfeita, nos dá a oportunidade da gente se redimir, da gente dizer, errei, que bom que eu tenho outra oportunidade para acertar agora.
O fato é que todos os nossos filhos têm ligação com a gente. E como o Alexandre falou, né, a gente usou como inspiração para essa tarde o livro Minha Família, o Mundo e Eu, do Espírito Camilo, né, psicografado pelo Raul Teixeira. E é um livro assim muito legal, porque ele nos dá muitas dicas do que fazer, né? Claro que não existe uma fórmula, né, uma receita de bolo para isso, mas porque cada família é de um jeito, cada espírito é de um jeito, mas nos dá algumas dicas que, de uma forma geral, ajuda a todos nós. Dos estudos que a gente faz da doutrina espírita, nós, antes de reencarnarmos, se a gente tem equilíbrio emocional no momento, os espíritos amigos responsáveis pelas reencarnações nos chamam e nos mostram, olha, isso aqui é o que tu tem de possibilidades de aprender e de passar, né, os encontros que tu vai fazer. Nem sempre nós temos condições de acompanhar, né, de escolher as experiências que a gente vai passar. Muitas vezes não temos a maturidade espiritual para isso, mas quando nós temos, a gente participa desse planejamento, né, das experiências que a gente pode ter aqui. Antes da gente vir, alguns velhos amigos vêm, né, e vão ser os nossos avós, os nossos pais, amigos que muitas vezes não nascem com laços sanguíneos, mas são nossos familiares, né, da parentela espiritual, e eles vêm antes para preparar o terreno, muitas vezes, para nos preparar o terreno com amor, né, para a gente já nascer no meio do maior amor possível para a ocasião. Mas nem sempre, nem todas as pessoas, ou talvez até a maior parte das pessoas que nós vamos encontrar aqui na Terra, não serão nossos afins, não serão pessoas que têm afinidade com a gente. Mas a gente vai dando aquela planejada, né? Se for permitido, a gente vai planejando se vai casar, se não vai casar, se vai casar, com quem que a gente vai casar, né? Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, mas tem um certo planejamento antes. Nós, muitas vezes, temos condições de conversar antes com as pessoas com os espíritos que vão ser nossos filhos, né? Se eles vão... se eles virão serão nossos filhos biológicos ou se chegarão a ser nossos filhos pelas portas da adoção, né? Mas o que importa é que todos esses espíritos vêm para ajudar, né? Sejam nossos, no momento em que nós somos os filhos e quando chegam os nossos filhos, todos nós estamos naquela família para um ajudar o outro no seu processo evolutivo. E nós, como pai ou mãe, nós temos o compromisso de receber esses filhos para ajudar cada um deles a se aprimorar naquilo que eles se mostrem frágeis e ajudar cada um deles a conquistar valores que vão enriquecer a vida deles, que vão fazer com que eles tenham uma encarnação de sucesso. Santo Agostinho, nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que é o nosso dever de pais e mães colocarmos todo o nosso amor em aproximar de Deus a alma que reencarnou como nosso filho. Então nós temos, né, o dever de colocar todos os nossos esforços com muito amor de aproximar essa alma de Deus. E ele fala ainda aquela famosa frase que certamente todos vocês já viram, né, que quando nós desencarnarmos, Deus perguntaria para cada um de nós: que fizeste dos filhos que te confiei? Né? Então é muito importante que todos nós saibamos da influência que nós, que fazemos o papel de pai e mãe das nossas crianças e dos nossos jovens, é muito importante que a gente entenda a influência imensa que nós temos na formação moral e espiritual deles. Nós somos os primeiros e mais poderosos modelos para eles. As nossas ações, elas vão falar muito mais alto que qualquer palavra que a gente diga. Por isso, depois que a criança chega
nas nossas vidas, né? Quando nasce uma criança nas nossas vidas sob a nossa responsabilidade, nós temos ainda um dever em dobro, porque todos nós estamos na Terra, né? Reencarnamos para evoluir, para fazer a nossa parte, para contribuir, né, com a evolução da humanidade. Mas quando a gente tem filho, aí o nosso dever dobra, porque nós somos o modelo para eles, o primeiro e o mais poderoso modelo. E aí o nosso dever em seguir o exemplo de Jesus, em seguir os ensinamentos de Jesus é muito maior. É claro que é extremamente difícil para todo mundo, né? Seja pai, filho, o que for, mas o nosso dever dobra. Então, nós ajudamos os nossos filhos e os nossos filhos também nos ajudam muito no nosso melhoramento. Nós ajudamos eles e eles nos ajudam. E a gente aprende tanto com eles. Como a gente aprende com as crianças e com os jovens. Só o fato deles existirem nas nossas vidas, deles entrarem nas nossas vidas, já faz com que a gente deixe de olhar só para nós. Porque a gente vai deixar de ser filho, vai deixar de ser único, para ter um ser sob a nossa responsabilidade. A gente vai se importar com outra pessoa que não seja nós mesmos. De forma que o que eu quero já nem importa tanto mais. O que o meu filho precisa é que é o mais importante. Isso é ser pai e é ser mãe. E quem tem mais de um filho, né, como eles são nossos professores, eles nos ensinam muito, quem tem mais que um filho acaba tendo mais que um professor. E professor de áreas diferentes, né? Porque os filhos, mesmo que sejam gêmeos univitelinos, na maioria das vezes, os pais sempre dizem, né, eu criei igual, não sei como é que saiu tão diferente. Assim, eu só tenho uma filha, mas a minha mãe sempre fala isso. E eu vejo outros pais, né, falarem que a gente cria igual, nunca é de verdade. Mas está crescendo na mesma família e eles são diferentes. Mesmo que usasse das mesmas regras, das mesmas oportunidades e tudo mais, sempre saem diferentes, porque os espíritos têm talentos diferentes, eles têm dificuldades diferentes, né? Eles trilharam caminhos diferentes em outras encarnações, então acaba que os filhos são diferentes. Por isso nós temos professores, né, em casa de várias matérias. E aí nós vamos ter filhos, muitos de nós, né, vamos ter filhos que vão brilhar nos estudos, que vão ser excelentes em matemática, em física, em química, são raros, é bem verdade. Eu, como professora de matemática, sei do preconceito que tem, né, com essa área, mas sempre tem aqueles que são ótimos nessa área. Outros filhos vão ter muitas habilidades para as artes, para a comunicação, né, vão brilhar na dança, no canto, né, como a gente viu aqui. Uns vão ter tendência para o cinema, né, e é tão importante, porque agora a gente está vendo, né, vários filmes saindo, né, que a Federação Espírita Brasileira está promovendo. Em seguida agora já vai ter Sexo e Destino, depois vai ter, né, das Vidas do Emmanuel. Então tem muitos dos nossos filhos que têm essas habilidades. Outros vão ter excelente habilidade para vendas, que é muito importante hoje em dia. Nós temos visto que aquele que sabe vender se destaca sempre. Outros vão ter a gloriosa missão da educação, né? Outros vão para a medicina, para a informática, para a engenharia e para alguns empregos e áreas que a gente nem imagina que existam, dessa parte tecnológica, né? Que ainda nem existem e vão existir. E eles vão brilhar nessas áreas. E todos vão aplicar os valores que nós vamos ensinar para eles. Nós, os adultos, né, que estamos aqui com a missão de passar esses valores para eles. E eles vão contribuir para o planeta, inventando, descobrindo e progredindo. É importante, e aí Raul Teixeira nos fala nesse livro, A Minha Família, o Mundo e Eu, ele nos diz que é muito importante que a gente cuide para não impor aos nossos filhos a profissão que a gente quer, sendo que quem vai realizar vai ser eles, né? Mas jovens, eu sei que tem alguns jovens aqui, né, estou vendo, não quer dizer que vocês não tenham que escutar os conselhos de quem já viveu mais do que vocês. É para escutar, e bem escutar, abram os ouvidos.
porque nós já vivemos mais, então a gente sabe quais são os desafios, né? Mas também não é porque tem que escutar que tu tem que te acomodar. Tu precisa escutar, analisar, te conhecer e saber o que é melhor, porque muitas vezes eles se acomodam e se dá errado, de quem é a culpa? Ah, foi a minha mãe que insistiu, foi meu pai que insistiu. Então, não é para se acomodar. As escolhas são individuais. É para escutar, não para fazer o que quer sem raciocinar, né? Fazer o que o pai e a mãe querem sem raciocinar. Mas Raul também lembra que muitas vezes nós vamos receber nos nossos lares filhos que não vão brilhar nos estudos. E aí, né, os pais sempre querem que o filho brilhe, né, nos estudos, mas às vezes eles não vão brilhar. Às vezes eles não vão ser especializados na área das ciências, das artes, não vão ser. Ele lembra que Raul Teixeira lembra que alguns dos nossos filhos, muitas vezes, não vão, ou vão aprender pouquíssimas letras. Às vezes eles vão aprender o suficiente para se virar no cotidiano, e só isso. Mas, para eles, né, para alguns espíritos, isso é o máximo que eles estão precisando dessa vez. E tudo isso vai exigir muito esforço da parte desse espírito, que vem com as limitações, e também da nossa parte. Às vezes as limitações são físicas, às vezes são morais, né? Alguns dos nossos filhos vão depender dos nossos cuidados por toda a encarnação. Mas Raul Teixeira diz que independente do filho que me foi dado, né, que foi dado aos meus cuidados, eles todos vão precisar de muito amor, vão precisar de muita orientação. Eles são espíritos que estão nos dando a oportunidade de nós manifestarmos o nosso amor na maior pureza possível para cada um de nós. Então são oportunidades, independente do filho que veio para mim. Ele diz, Raul Teixeira diz, que é importantíssimo que a gente saiba dar graças a Deus por ele ter nos dado a honra de ter um filho para impulsionar para a colaboração do progresso do mundo, ou de ter um filho que vai ficar debaixo da minha asa por toda a encarnação. Ele diz que o indispensável é que todos eles sejam criaturas honradas, que respeitem a vida e que sejam dignos dessa vida que foi dada para eles. Mas e aí a gente fica pensando, né? Porque ser pai e mãe, os filhos pensam que é fácil, mas não é, é muito difícil. E a gente fica pensando sempre qual é a metodologia de educação que eu vou utilizar, né? E aí, Raul Teixeira nos dá várias dicas aqui. Esse livro é muito bom, porque quem puder ter acesso a esse livro e puder ler, ele dá várias dicas para a gente que podem dar certo, como podem não dar, mas pelo menos dá uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel. Ele nos fala que, atualmente, é difícil a gente querer usar a metodologia e o condicionamento, usar com os nossos filhos a forma que os nossos pais nos criaram. Porque os nossos filhos são diferentes de nós. A geração atual é diferente da nossa. O mundo está diferente, tudo está diferente. Os espíritos que estão reencarnando são diferentes. Por isso, a gente não pode exigir deles que eles reajam da mesma forma que nós reagíamos aos conselhos dos nossos pais. Eu me lembro que, quando eu estava, né, a gente estava preparando essa exposição, eu ficava me lembrando da minha infância. A minha mãe mal me dava uma olhada e eu já sabia que o negócio estava pegando. Eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada, às vezes eu nem sabia. E eu ficava pensando assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Porque alguma coisa eu tinha feito. E eu já dava uma paralisada. Hoje, se eu faço isso para minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, se eu faço isso para ela, ela olha para mim e ainda diz, o quê? Por que tá me olhando desse jeito, ó? Eu posso fazer a careta que eu fizer, né? Porque não adianta mais, eles querem saber por que tem que obedecer.
Não é só obedecer por obedecer, por quê? Né? E o que a gente vai fazer então se esses espíritos são diferentes? Né? Se a gente aprendeu de uma forma diferente, né? Foi criado de uma forma diferente. E aí o Raul, né, na sua sabedoria, nos diz que pouco a pouco a gente precisa ir conhecendo os nossos filhos. Pouco a pouco a gente vai identificando neles como é que eles reagem, qual é a melhor forma e qual é a melhor hora de chamar a atenção deles. E a gente vai identificando qual é a melhor forma de nós nos conectarmos com eles. Aí alguém pode dizer, mas essa geração cheia de mimimi, muitas vezes eu também acho, né, que eles se abusam e fazem uma chantagemzinha emocional porque eles são muito inteligentes. Mas não é ser permissivo, não é ficar cheio de dedos com os nossos filhos, porque se nós somos da mesma família, a gente tem que ter intimidade para dizer o que está nos incomodando, para dizer que está preocupado. Então não é ser permissivo e não é ficar cheio de dedos, é nós sermos mais inteligentes que eles, para nós traçarmos a melhor estratégia, para nós chegarmos ao nosso objetivo final, que é a felicidade deles, que é a evolução espiritual deles e a nossa também, né? Que a gente vai junto no bolo. Então, se a gente quer essa conexão, nós vamos ter que usar a nossa inteligência, a nossa vivência, porque nós somos mais antigos, né? Um pouquinho mais, e toda a nossa experiência para traçar uma estratégia de conexão. É chato, realmente, às vezes a gente perde a paciência, mas se a gente quer essa conexão, se a gente quer a felicidade deles, a gente vai ter que ser mais inteligente e traçar estratégias diferentes. Santo Agostinho, eu peguei o capítulo 14 ali, eu adoro muito o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o honrar pai e mãe, né? E ali também tem várias dicas que a espiritualidade nos traz, que Kardec nos traz, né? E Santo Agostinho, ele diz o seguinte, para essa, né, que contribui com essa estratégia de conexão com os nossos filhos. Ele diz assim, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz da sua existência anterior. Eles já vão mostrando desde pequenininhos o que eles têm de tendência. E aí Santo Agostinho diz, a estudá-los devem os pais aplicar-se. Então a gente precisa fazer análise. Todos os males se originam no egoísmo, aliás, do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Ou seja, tem que cortar o mal pela raiz. É de pequeno que se torce o pepino, não é assim que tem o ditado, né? E aí ele faz aquela conexão, né? Faça como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então é um trabalho de análise difícil, muito difícil, desde que são pequenininhos. E aí Raul Teixeira fala também, né, dessa análise, né, que o Santo Agostinho disse é importante, e ele diz assim, que eu achei interessante. Assim como a gente vê os defeitos que eles têm, né, as tendências negativas que eles vão trazendo, a gente também vê as qualidades, né, as habilidades, as virtudes maravilhosas que todos eles têm. E aí que ele diz assim, Raul Teixeira, analisa as coisas boas para que elas ajudem a superar as tendências negativas que vêm de outras encarnações. Utilizar, né, essas armas boas, ele é muito inteligente, então vamos utilizar argumentos inteligentes. Né? Ele tem uma forte tendência para ser muito amigo, então vamos utilizar essa virtude para que ele melhore nas dificuldades, né, nas tendências negativas que ele tem. Educar dá muito trabalho. E aí por isso, Raul Teixeira, e a gente vê muitos especialistas falando, né, sobre o diálogo. É muito importante que a gente sente e converse com os nossos filhos. Eu sei que muita gente revira o olho, né, mas é o que a gente tem para agora. Né? Se a gente quer sucesso, a gente vai ter que
se render às novas técnicas. Então ele diz que a gente precisa dialogar com os nossos filhos, a gente precisa explicar para eles o porquê das coisas. Ficar sempre chamando a atenção deles para aquilo que é certo, para aquilo que é ético, para aquilo que é dignificante, chamar atenção, estar sempre atento. E cuidar para que esse momento de diálogo não vire um momento de acusação, né, para que não comece uma briga na hora, né, e Deus o livre, né, que a gente precise ter que agredir, né, e a gente vê muitas vezes até filhos agredindo os pais. Então, para cuidar, para nesse momento de diálogo não acabe nisso. Principalmente, esse diálogo deve acontecer, tem que acontecer desde pequenino, mas, que a gente pensa às vezes que as crianças não entendem, mas elas entendem muito bem, mas principalmente na adolescência, que é uma fase, que é a fase, né? É a fase. E é muito comum muitos de nós, né, a gente vê muitos adultos que não conseguem enxergar nada de positivo nessa fase da adolescência. Principalmente dessa adolescência que parece tão diferente, dessa geração que parece ser tão diferente até do que os nossos pais eram. E aí a gente fica muitas vezes dizendo, meu tempo que era bom, essa gurizada de hoje não sabe mais o que é brincadeira decente, só sabem ficar no celular, né? Eles, ou é computador jogando, e dão aquela desculpa, né? Não posso pausar porque está online, né? Eles dizem isso pra gente. Só que é importante que a gente cuide para não ficar desvalorizando o tempo inteiro, né? Porque tem muita coisa boa nessa tecnologia, até a gente já se rende pro negócio, né? Meu celular tem tudo que eu preciso. Hoje a gente não precisa sair com mais nada, porque no celular tá o Pix, tá o cartão de crédito, tá os nossos documentos, tá tudo, né? Então como é que eles que são jovens não vão se render se a gente que já passou da metade, vamos dizer assim, se a gente não consegue resistir, é normal que eles também queiram ficar, né? É natural que eles também queiram ficar. E é bem verdade que eles deixaram um pouco de lado os brinquedos tradicionais que a gente aprendeu. Só que daí, Raul Teixeira também coloca nesse livro, que eu nunca tinha pensado nisso. Eles, em outras encarnações, esses espíritos que estão reencarnando agora, eles já brincaram de todos esses brinquedos rudimentares, vamos dizer assim, né? Já brincaram de pega-vareta, já brincaram de Cinco Maria, já brincaram de amarelinha, né, sapata, que eu chamava, não sei como é que chamam aqui. Eles já brincaram de tudo isso. Elástico, né, que tinha, aí tinha o elástico do dedo também, que fazia, né? Eles já brincaram de tudo isso em outras encarnações. Agora que eles chegaram na era digital, eu ainda nasci na era analógica e estou vivendo as duas fases, mas eles não tiveram analógico, né? Os jovens de hoje em dia, eles nasceram já na era digital. Então, se é difícil para nós que conhecemos o analógico, que somos tão saudosistas, para eles muito pior, né? É mais difícil ainda de resistir. Mas Raul Teixeira nos diz o seguinte, que o problema não é o tipo de brinquedo que eles estão fazendo, se é um brinquedo dos antigos ou se é no eletrônico. O problema não é se eles estão no videogame ou se eles estão brincando na rua, se eles estão saindo para encontrar os seus amigos ou se eles estão encontrando os seus amigos no celular. O importante é o ambiente em que eles estão inseridos. A gente precisa estar sempre atento. Independente do tipo de divertimento das nossas crianças e jovens, é muito importante a gente estar atento para o que eles estão utilizando, com quem eles estão andando, com quem eles estão conversando, o tipo de livro que eles estão lendo, o tipo de filme que eles estão assistindo, independente de ser virtualmente ou presencialmente. E tudo é equilíbrio. A gente precisa conversar presencialmente, e a gente pode perfeitamente utilizar as tecnologias. Só temos que todos nós, independente da idade, ter o equilíbrio para tudo. Né? O que não dá é para só viver no virtual, porque daí fica prejudicial. Mas o equilíbrio é perfeito. E aí o Raul Teixeira diz, precisamos
saber quais são as companhias dos nossos filhos para que nós possamos conhecer as suas afinidades fora de casa e orientá-los de forma tranquila e madura. Aí eu fiquei pensando, quando ele diz para a gente chamar a atenção deles de forma tranquila e madura, nós é que somos os adultos, então a gente é que tem que ensinar a ter equilíbrio na hora de brigar, na hora de chamar atenção. E então, quando a gente chama os nossos filhos para conversar, é durante essas conversas que nós vamos nos aproximar mais deles. E sem vergonha nenhuma, de acordo com a necessidade, de acordo com a maturidade dos nossos filhos, nós podemos perfeitamente mostrar para eles que nós somos também frágeis, que a gente também chora, mostrar para eles as nossas fraquezas. Mostrar para eles que a gente também chora, que a gente também sofre, que a gente também se perde como pais e como ser humano, porque a gente não é só pai, não é só mãe. Nós também, eu também sou mulher, eu também sou profissional, eu também tenho agora não fui eu. Eu também tenho os meus sonhos, E eu também me perco muitas vezes como mãe. Porque eu até anotei aqui para dizer, mudança de fase. É que a vida como mãe e pai é que nem videogame. Quando a gente parou, conheceu o nosso filho naquela fase que ele estava e já sabe como lidar com ele, naquela fase, mudou de fase. É ou não é? Muda de fase, Aí tu aprendeu, não, agora eu já sei como lidar com fulano, muda de fase. Então, a gente, como os filhos são as pessoas mais importantes das nossas vidas, a gente se perde, muitas vezes, tentando acertar. E tentando sermos individuais, sermos nós mesmos, mas ao mesmo tempo sermos pais e mães. E é importante a gente mostrar para eles essas nossas fragilidades, porque vai chegar um momento em que eles vão descobrir isso e vai ser ruim. Eles saberem que a gente não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Porque daí eles vão se sentir enganados, muitas vezes, e frustrados. E se eles, sabendo das nossas fragilidades, muitas vezes nos indicam que a mãe já está ultrapassada, o pai já está ultrapassado, nada a ver o que ele está me dizendo, esse conselho, nada a ver. Imagina se eles se sentirem traídos por nós, Para a gente dizer para eles que nós somos os super poderosos e eles verem que a gente não é, sem ser a gente mesmo a contar. Então a gente precisa facilitar essa aproximação com os nossos filhos, sermos mães e pais mais fáceis, de mais fácil acesso. Ter momento de conversar mesmo, e não é só a gente dar sermão, é trocar ideia, é ouvir o que eles têm para nos dizer. Abraçar, beijar, agarrar, vai chegar uma fase que eles vão dizer, não me beija na frente dos outros, Mas finge demência, segue agarrando, porque eles adoram, eles gostam, E claro, às vezes a gente, entende, que eles são adolescentes, evita, se ele sabe que ele vai ficar com vergonha, evita, mas quando chegar em casa, não está ninguém vendo, aperta bem e diz, eu sou louca por ti, tu é a pessoa mais importante da minha vida. E porque é a verdade, e às vezes a gente esquece, de dizer. Essas atitudes não vão, de forma alguma, diminuir a nossa autoridade, diante dos nossos filhos, porque eles sabem que nós somos os coordenadores da família, e eles são os coordenados, porque nós temos mais experiência. Não vai diminuir em nada, só vai ajudar. Então nós falamos muito, eu nem sei quanto tempo tá, ô Miguel, e também não faz careta para mim. Nós falamos muito aqui, já estamos nos encaminhando já para o final. Nós falamos aqui dos deveres dos pais com os filhos, Mas os filhos também têm muitos deveres dentro da família, deveres com os pais. E aí, para falar sobre isso, eu fui lá de novo no capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca naquele item que tem o título de piedade filial. Esse capítulo sempre me chamou a atenção, desde que eu era pequena, sabe? Quando eu tinha, tutano para entender aquelas palavras. Mas me lembro de eu jovem, já preocupada com aquilo. E Kardec coloca ali que essa história de honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. E ele coloca
que esse mandamento, né, que é um dos 10 mandamentos, ele coloca que essa é uma obrigação dos filhos, que os filhos têm para cumprir com os pais. Se já é rigoroso para cumprir com os outros, cumprir com os pais, essa lei de caridade, ela é muito maior. Essa lei de caridade de amor ao próximo. Esse mandamento não fala só do respeito que a gente tem que ter com os pais. Ele fala que a gente tem que ajudar os pais nas suas necessidades, que quando eles estiverem mais velhos, ajudar os pais na velhice e cercar eles de todo o amor como eles fizeram com a gente quando nós éramos pequenos. Aí, alguns de nós podem pensar, mas tem uns pais e umas mães aí que vou te contar, né? Não cumprem seus deveres. E Kardec, como era muito inteligente, né? Cientista, professor, não é? Sabia que a gente ia pensar isso. E aí ele botou, certos pais, é verdade, não cumprem os seus deveres. E é verdade, tem certos pais que não cumprem os seus deveres, não são bons pais, né? Muitas vezes eles continuam se importando apenas consigo, não têm noção da responsabilidade, não têm maturidade para ser pai e mãe. Mas não cabe a nós julgar, é o que diz Kardec. Ele disse que não é a gente que tem que julgar, quem tem que julgar é Deus. O compromisso de todos nós aqui é com a lei divina, é com Jesus. Então não é para a gente ficar julgando. Porque, como nós dissemos no início, e é o que a doutrina espírita nos diz, ninguém caiu naquela família por acaso. É esse o pai e a mãe que tu estava precisando no momento. É esse o irmão que tu estava precisando no momento. É essa família que tu estava precisando no momento. Então, ele está querendo dizer aqui, em outras palavras, não vem te fazer de coitadinho. Faz a tua parte. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. E às vezes eu falo para a juventude, né, que eu dou aula de evangelização, e aí às vezes eu falo para a juventude, né, eu não vi nos 10 mandamentos honrar filho e filha. Está escrito honrar pai e mãe. Então, a obrigação maior é dos filhos, né, e há de se pensar nisso. E aí Kardec, né, ele força, é muito bonito até de ler isso aqui, porque ele diz assim, se a caridade estabelece como lei, retribuir o mal com o bem, isso é ser caridoso. Ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos. Imagina a obrigação que a gente não tem com os nossos pais. Então, filhos, estamos ralados. Conviver, educar, não é uma coisa fácil, embora seja uma honra e uma oportunidade. E mesmo nós dizendo aqui, e eu sei que todos aqui concordam que não é fácil conviver e que não é fácil educar, Santo Agostinho diz que estamos equivocados. Olha só o que ele diz aqui. Até faz sentido quando a gente lê o que ele diz. Ele diz assim, a tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo, o ignorante como o sábio pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Faz sentido, né? Porque qualquer um de nós tem capacidade de educar, né? Qualquer um de nós tem a capacidade de ser boa influência. Então ele diz, né? A tarefa não é tão difícil assim. Só que ele diz também que o Espiritismo veio facilitar. E como é que as casas espíritas, porque o Espiritismo a gente lê aí, né, estuda e tudo mais, mas as casas espíritas, como é que as casas espíritas podem nos ajudar na harmonização da nossa família, né, da gente poder conviver melhor e também educar os nossos filhos? Um dos recursos que sempre foi usado na minha casa quando filha, né, desde pequena, minha mãe, trazendo o que ela aprendeu na casa espírita, ela fazia sempre o Evangelho no lar. O Evangelho, o culto do Evangelho no lar é um momento espetacular que todos nós, se ainda não fazemos o Evangelho no lar, tem que fazer. Quem não sabe como fazer o Evangelho no lar,
procure, né, uma casa espírita, uma das casas espíritas que tem aqui em Santa Vitória, né, na cidade que mora, e peça orientação de como fazer. É muito simples, não tem mistério, mas é um momento em que nós vamos nos reunir com a nossa família, né, para orar, para ler um trechinho do Evangelho, e é como se a gente estivesse convidando Jesus para entrar na nossa casa. Então, quem ainda não faz o culto do Evangelho no lar, faça, porque não só o nosso lar se beneficia, mas toda a vizinhança na volta recebe. Então é muito simples, né? É um momento que não precisa durar tanto tempo, 15, 20 minutos, tá bom, né? Não precisa ser exatamente o Evangelho, o livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um outro livro que tenha, né, a base do Evangelho. Mas eu tenho criança, minha criança faz barulho, deixa ela brincando ali no cantinho, se é que tu acha que ela ainda não vai entender, né? Se tu vai ler o Evangelho mesmo, uma criança pequena não vai entender. Mas se a tua criança já entende alguma coisa, usa os livrinhos. Tem vários livros infantis espíritas, que não só as crianças vão adorar, mas os adultos também. Né? Eu me lembro que quando a Lívia era pequena, minha mãe também fazia isso comigo. Quando a minha filha era pequena, a gente usava livro infantil, do Conte Mais, né? que tem aí, lançado pela FEB, e tem vários outros livrinhos maravilhosos que fazem com que eles participem e se sintam integrados ao Evangelho. E para encerrar, né, já me dirigindo para o final, um segundo recurso muito importante que a Casa Espírita pode contribuir é com a evangelização infanto-juvenil. Mas o que é a aula de evangelização que o pessoal fala? Como é que funciona a evangelização espírita infanto-juvenil? Como jovem, ex-jovem espírita, né, como jovem, ó, vocês até ficaram olhando, né? Como ex-jovem espírita, né, que já participei de aulas de evangelização como criança e como jovem, já participei de vários congressos de jovens, né, que se chamam as Congergues. E como mãe, onde a minha filha participa da evangelização, e como evangelizadora, eu posso dizer, né, eu tenho lugar de fala, como dizem hoje em dia, né, tenho lugar de fala, que a evangelização é uma bússola da nossa jornada evolutiva. A evangelização vai ensinar os princípios do Evangelho de Jesus para os nossos filhos, sejam eles da idade que forem. Na casa onde eu trabalho, né, onde eu sou conectada, que é a Casa Espírita Nova Esperança, lá no Cassino, nós temos evangelização dos bebês recém-nascidos até os jovens de 21, 22 anos. Às vezes tem uns que querem ficar até mais um pouquinho, a gente finge que não está vendo e deixa porque estão se sentindo bem, né? O importante é estar lá. Mas todos eles entendem, sim, né, os princípios do Evangelho de Jesus desde o nascimento. E a evangelização oferece uma base sólida para eles se desenvolverem moralmente, o seu caráter, mostrando todas as virtudes que eles precisam ter e por que precisam ter, para eles enfrentarem os desafios da vida. Na evangelização vai ter o reforço daquilo que a gente tenta ensinar em casa e que muitas vezes, como disse, né, que santo de casa não faz milagre, muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se a evangelizadora falar, se ele vê que tem outras crianças e outros jovens também na mesma vibe, eles vão fazer. Não tem aquelas crianças que não gosto de feijão, mãe, não gosto de feijão. Aí vai na casa da vizinha e come o feijão da vizinha. Mas tu não gosta de feijão? Ah, mas o da vizinha é bom. Por quê? Porque santo de casa não faz milagre, né? Então, muitas vezes eles precisam ouvir de outras pessoas e a evangelização é esse recurso maravilhoso, esse reforço maravilhoso que vai fazer com que eles aprendam o que é ser uma pessoa do bem e por que eles precisam ser uma pessoa do bem. Eles aprendem qual é o papel deles no mundo e qual é o papel deles dentro da família, independente da idade. Todos eles têm papéis a desenvolver dentro da família, responsabilidades. E na aula de evangelização eles vão aprender tudo isso, a honrar sua família, a honrar pai e mãe. Então, por isso, aquele que ainda não leva, né, o responsável que ainda não leva a sua criança, o seu jovem na evangelização, não percam mais tempo. Levem as suas crianças e os seus jovens para a evangelização. Não cometam aquele equívoco que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem de dizer
eu não vou levar o meu filho agora, porque quando ele crescer, ele vai escolher qual é a religião que ele vai seguir. É um equívoco. Com que base ele vai escolher essa religião? E se a doutrina espírita, gente, me preenche tanto e me consola tanto, por que eu vou evitar, eu vou privar o meu filho desse benefício? Ele não entende ainda, ele vai dizer muitas vezes para ti que não quer ir, mas não é bom para ele? Quando meu filho está doente, ele não quer ir no médico, mas eu levo por quê? Porque vai fazer bem para ele. Quando ele precisa tomar remédio, ele diz que não quer, porque é ruim, e às vezes é ruim mesmo, mas a gente dá por quê? Porque vai fazer bem para ele. Muitas vezes ele não quer ir no colégio, mas a gente leva porque vai fazer bem para ele. Então, por que eu devo esperar que o meu filho cresça para que ele desfrute dos benefícios de conhecer o Evangelho de Jesus? E encerrando de vez, agora sim de verdade, a gente vai encerrar então com uma passagem ainda do Santo Agostinho, no mesmo capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. E que quando for perguntado isso para nós, que a gente possa dizer, olha, fiz o possível e também o impossível, até levei na aula de evangelização. E que Jesus abençoe os nossos lares, que abençoe as nossas famílias, e que nos ajude a fazer o nosso melhor, independente da idade aqui, né, que tem crianças e jovens, que Ele nos abençoe para que a gente saiba o melhor a fazer sempre, cumprir as nossas obrigações, para que a gente tenha sucesso nessa encarnação. Desculpem, né, eu acho que eu me excedi, né, não tem horário aqui, mas o Miguel não fez careta, então é porque ele não quis me deixar nervosa. Obrigada, gente, tudo é bom.